Bom dia, graças e paz a todos. Eu sou Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir, dando hoje continuidade às nossas reflexões e estudos do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ler o capítulo 8, a partir do verso 40. Então, se você tem uma Bíblia física, ou a sua Bíblia no seu smartphone, tablet, notebook, eu te convido a abrir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 40. Nós vamos ler aqui duas histórias, duas narrativas que tanto Lucas como Marcos e Mateus colocaram como uma única história, num único parágrafo, que é exatamente a cura da mulher do fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Vamos à leitura comigo? Lucas, capítulo 8, verso 40 diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Verso 47. Então a mulher, vendo que não conseguira passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Verso 51. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Então, aqui nós estamos diante desse parágrafo, que contém essas duas histórias. E desde os primórdios, os evangelistas, a começar do texto de Marcos, que é o evangelho mais antigo, é o texto mais antigo dos evangelhos, fez questão de inserir essas duas histórias em uma só. Até porque uma envolve a outra, uma está atrelada à outra, sendo que a segunda história, a história da mulher do fluxo de sangue, ela acontece exatamente quando Jesus está indo a caminho da casa de Jairo. Ou seja, essa história se deu como consequência de Jesus ter ido na direção da casa de Jairo. O verso 40, ele começa dizendo que Jesus havia voltado. Voltado de onde? Ontem, no encontro que nós tivemos ontem, nós lemos sobre o momento em que Jesus ele foi para a cidade de Gadara, ou Gerasa,
na região de Decápolis, né, das 10 cidades gentias, das 10 cidades onde havia estrangeiros, que era no norte de Israel. Jesus agora ele volta para Cafarnaum. Ele volta exatamente para a região ali de Cafarnaum, da Galileia, que é o seu quartel-general, onde ele inicia o seu ministério, aonde ele inicia a sua missão. E quando ele volta, o texto diz que o povo está recebendo ele com alegria. Jesus está num momento do seu ministério onde ele é aclamado, onde ele é reconhecido, onde está em evidência os milagres, os sinais e tudo mais o que Jesus tem operado na vida das pessoas. E de repente, diz o texto que um homem chamado Jairo, que era um dirigente da sinagoga, o que isso significa? Que ele era um roche, ele era um cabeça, ele era alguém que liderava a sinagoga, ele era alguém que presidia aquela sinagoga que existia na região de Cafarnaum. Ou seja, ele era alguém que tinha um status religioso e social de grande importância. Normalmente, os dirigentes das sinagogas, viam de regra, eram do grupo dos fariseus, eram do grupo dos estudiosos, dos discípulos dos rabinos, né? Então, provavelmente, esse homem aqui ele pertencia ao grupo dos fariseus, que era um grupo que tanto admirava Jesus quanto perseguia Jesus. É engraçado isso, mas o movimento farisaico, ele é um movimento que eles admiram os ensinos de Jesus, eles admiram as respostas, o brilhantismo de Jesus na sua interpretação do texto da Torá, mas ao mesmo tempo, algumas interpretações de Jesus são tão radicais, são tão assustadoras aos olhos deles, que basicamente é um grupo que fica dividido acerca de Jesus e fica cogitando se de fato ele é ou não o Messias. Então, entre esse grupo farisaico, há uma divisão muito grande. Eles ficam com as suas opiniões divididas. Na maior parte do tempo, boa parte deles está sempre duvidando de Jesus, está sempre perseguindo a Jesus ou tentando entender os ensinos de Jesus. Se a gente fizer um olhar acadêmico, um olhar mais analítico sobre a forma que Jesus ensina, sobre a forma que Jesus explica a Torá, é compreensível o fato dos fariseus se aproximarem muito dele pelo seguinte: a forma como Jesus ensina, a forma como Jesus ele aborda o texto do Antigo Testamento é muito semelhante à forma que eles abordam. E na maior parte do tempo, nos seus ensinos, Jesus ele se porta muito parecido com um mestre da tradição rabínica. Tanto que como Jesus é chamado, principalmente pelos seus discípulos, mas também por aqueles que não são seus discípulos e por aqueles que pertencem ao movimento farisaico. Eles chamam ele de Rabone, chamam ele de mestre. É um termo usado para os professores desse movimento, né? Rabinos como Hilel, como Shammai e outros que geraram escolas de pensamento naqueles dias. Então, era muito comum nós vermos, e os evangelhos mostram inúmeras vezes, pessoas que pertenciam ao segmento do farisaísmo irem até Jesus. Alguns resolveram persegui-lo, outros ficaram admirados e foram até Jesus para aprender, para tentar compreender. Depois, ali quando começa o movimento da igreja, o surgimento da igreja, muitas pessoas do farisaísmo acabam se
convertendo-se, reconhecendo a Jesus como Messias, né? Então esse homem ele era um líder da sinagoga, ele era alguém que tinha influência, ele era alguém que tinha o respeito das pessoas, ele era um líder espiritual no meio do seu povo. E provavelmente, diante da situação que lhe foi acometida, talvez ele teria buscado outros recursos no primeiro momento. O texto diz que ele veio até Jesus para que ele curasse a sua filha que estava à beira da morte. A menina tinha 12 anos de idade e provavelmente ele procurou inúmeros recursos para socorrer a sua filha, e depois que esses recursos foram ineficientes, foram ineficazes para trazer resposta à vida da sua filha, então ele se lança a ir até Jesus como uma última opção. Como muitas vezes as pessoas, via de regra, fazem, né? Nós vemos muitas vezes pessoas que procuraram respostas em tantas coisas na vida, mas quando todas as alternativas humanas, quando todas as respostas humanas falharam, se agarraram a Deus, se agarraram a Jesus como última alternativa. E o interessante é que a última alternativa foi a que de fato mudou a vida dessas pessoas. A última alternativa, o último lugar onde se agarraram, foi o lugar onde trouxe de fato uma mudança sobre a vida deles. Então esse homem ele vem até Jesus, ele se lança aos pés de Jesus. Isso mostra o tamanho do desespero, o tamanho da dor, o tamanho da agonia daquele homem. Que ele estava vivendo um momento tão avassalador, tão aterrorizante em sua vida, que ele não sabia mais o que fazer. E por isso ele vai até Jesus, ele implora a ajuda de Jesus. É interessante que, mesmo ele pertencendo a um grupo religioso que faz, de certa forma, oposição a Jesus, faz um enfrentamento em relação a Jesus, Jesus não olha para ele com esse viés do preconceito em relação a ele participar de um grupo, a ser de um grupo que persegue a Jesus. Jesus não olha para Jairo como o chefe da sinagoga. Jesus não olha para Jairo como aquele que representa o partido dos fariseus, o grupo dos fariseus. Jesus olha para aquele homem como um pai, como um homem, como um ser humano que está mergulhado na dor, que está vivendo um momento avassalador dentro dele, que está prestes a perder a filha que ama. Jesus ele olha para aquele homem como um ser humano diante da sua mais profunda dor e diante da sua angústia e das suas necessidades. E é isso que nós precisamos entender em nossa vida, que o olhar de Deus para nós, está para além do que nós fazemos. O olhar de Deus para nós está para além das escolhas que já fizemos na vida, sabendo que muitas vezes, a causa de muito dos nossos sofrimentos, da maior parte dos nossos sofrimentos na vida, são decorrentes das nossas próprias escolhas. Nós sofremos na vida e passamos por muitas dores, por muitas angústias, por muitas desilusões, decepções, não exatamente causada pelos outros, porque o grande inimigo da nossa vida somos nós mesmos. O seu grande inimigo é você mesmo.
O seu grande inimigo não é o diabo. O seu grande inimigo não são os demônios. O meu grande inimigo não é o diabo, nem os demônios. O nosso grande inimigo não é o mundo, não são os outros, não são as pessoas. O grande inimigo, o grande adversário da nossa vida somos nós mesmos. Então, muitas das nossas dores, muito do nosso sofrimento são decorrência das nossas escolhas, das nossas atitudes, do caminho que trilhamos, das coisas que fazemos. E quando Deus olha para nós, Ele olha para além de tudo isso. Ele olha para além de quem nós somos, olha para além do que fazemos, olha para além do que temos. Ele enxerga em nós a nossa humanidade frágil, despedaçada, quebrada e totalmente carente de socorro e de auxílio. E ao olhar para nós com esses olhos de amor, de bondade, de misericórdia, Deus estende a sua mão para nos socorrer. Jesus, ele expressa esse olhar do Pai, esse olhar de amor, esse olhar que não faz distinção, esse olhar que é um olhar que quer amar, curar e restaurar a vida de todo ser humano. É com esse olhar que Jesus olha para esse homem e é a partir desse olhar que Jesus se levanta para ajudar aquele homem. E aí o texto diz que Jesus ele vai com ele, vai na direção da casa dele. O verso 42 ele dá continuidade dizendo, estando Jesus a caminho, ou seja, ele estava indo na direção da necessidade daquele homem. Entenda que Deus ele está sempre indo em direção às nossas necessidades. Quando Deus se revela a Moisés e Moisés pergunta em nome de quem ele deveria ir, o termo que aparece na Bíblia hebraica, no texto de Êxodo, é Erie, Asher, Erie. Ele está dizendo, eu sou quem eu serei. Essa seria uma tradução literal. Mas, na verdade, dizem os rabinos que a ideia ali do Eterno é dizer para Moisés que ele deveria dizer para o povo de Israel que aquele que estava se revelando a ele ali na sarça, no monte, era aquele que seria aquele que seu povo necessitasse. Ou seja, Deus seria para o seu povo aquilo ou aquele que o seu povo necessitasse. Naquele momento, Deus se manifestou como libertador. No deserto, Deus se manifestou e se revelou como provedor, como curador, como educador. Então, Deus é para nós, Ele se revela para nós, sendo aquele que supre a nossa necessidade na dimensão que a nossa necessidade existe. Deus ele está sempre vindo ao nosso encontro, todos os dias. Ele se tornou, ele se expressou e ele veio radicalmente ao nosso encontro em Jesus de Nazaré. Mas todos os dias da nossa vida, o Senhor vem ao nosso encontro para tratar das nossas necessidades. Quando Jesus está indo a caminho, o texto diz que uma multidão está ali comprimindo, apertando ele. E os evangelistas colocam em série essa história, uma outra história dentro dessa primeira história. E aí o texto diz no verso 43 que uma mulher que há 12 anos ela vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas ninguém tinha conseguido curá-la. O que nós percebemos aqui é que essas duas histórias elas carregam muitas similaridades, muitas proximidades. Então você tem
Um homem que provavelmente procurou respostas, procurou recursos, procurou algumas alternativas e não teve resposta a isso. E por isso vai ao encontro de Jesus. Logo em seguida você vê uma mulher que gastou todo o seu dinheiro. E quando o texto diz que ela gasta todo o seu dinheiro, dá a impressão que ela passou a maior parte da sua vida, ou seja, passou esses 12 anos. Durante esses 12 anos, ela passou investindo, ela passou gastando o seu dinheiro, procurando recursos que pudessem trazer cura e restauração para a sua saúde. Então, alguém que custeou, que teve que arcar com tantas despesas ao longo de mais de uma década, denota-se no texto então que ela era uma mulher de posses e que talvez ela gastou, né? O texto diz que ela gastou tudo que ela tinha, ou seja, que mesmo sendo alguém que tinha condições, que tinha posses, ela fez tudo o que ela podia, gastou tudo o que ela tinha, colocou todas as suas reservas, todas as suas esperanças, toda a sua confiança em algo que não pôde ajudá-la. E isso nos ensina exatamente que assim também nós muitas vezes agimos em nossa vida. Muitas vezes nós colocamos todos os nossos ovos numa cesta só. Aí a cesta cai e se quebram todos os ovos. Nós temos uma tendência natural a depositar a nossa confiança, a nossa esperança em recursos, em coisas que muitas vezes não saem da maneira que nós esperamos, não saem da forma como nós acreditamos que seria. E em consequência disso, vêm as grandes decepções, vêm as grandes dores. Nós confiamos em pessoas, nós confiamos em projetos, nós confiamos em bens, nós confiamos em tantas coisas. Nós polarizamos a nossa felicidade em tantas coisas fora de Deus. Se você parar para pensar, quase em todo tempo as pessoas elas estão procurando resolver as suas vidas, elas estão procurando serem felizes, elas estão procurando serem realizadas, elas estão procurando serem completas, elas estão procurando viver plenitude em coisas que somente existem nessa terra, em esperanças que estão atreladas apenas a esta vida, em coisas que apenas se envolvem com essa existência física e material. Todas as vezes que nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança neste mundo, ou em qualquer coisa que esteja atrelada a este mundo, a tendência para sofrer decepções é enorme, é quase certa. Quando você lê as Escrituras, uma das maiores advertências presentes no texto da Escritura é que nós precisamos, é que nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos colocar o nosso coração no Senhor. Nós precisamos colocar a nossa esperança naquele que tem o poder de controlar, de reger e de escrever a história. Nós precisamos colocar a nossa confiança, depositar a nossa fé, os nossos cuidados na mão daquele que tem o controle de tudo, que pode tudo, que é Senhor de tudo e de todos. Todas as vezes que colocarmos na criação a nossa esperança, ela irá perecer, como tudo que existe na criação, como tudo aquilo que é criado, um dia se esvai, um dia perece, um dia acaba. Todas as vezes que colocamos
e depositamos a nossa confiança nas coisas desse mundo, elas serão perdidas. Quando a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso coração está em Deus, nós temos um seguro refúgio, nós temos amparo, nós temos proteção, nós temos a certeza do seu cuidado, porque está nas mãos daquele que tudo pode e que tudo é. Então, diante de toda essa frustração, diante de toda essa situação, essa mulher agora ela está praticamente à beira da falência e doente. Antes ela era alguém doente com recursos. Agora ela era uma mulher doente sem mais nenhum recurso. E ela percebe, ela avista Jesus indo no caminho. E o que ela faz? Ela se agarra agora a Jesus como a última e a única esperança de mudança, de cura, de restauração sobre a sua vida. E aí o texto diz no verso 44, ela chegou por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. O texto de Marcos, em Marcos 5, que é a outra referência dessa passagem, diz que ela irrompeu, que ela passou pelo meio da multidão, que ela venceu a multidão, que ela foi ali se colocando, foi ali entrando, sabe, cada vez mais adentrando ali por dentro daquele bloco de pessoas e até conseguir tocar em Jesus e como as pessoas apertavam Jesus, como havia uma aglomeração muito grande sobre Jesus. Imagine o quanto aquela mulher teve que se esforçar. Imagine o quanto mesmo em meio à sua fraqueza física, ela teve que se desdobrar. E ela nem consegue tocar exatamente em Jesus. Ela não toca no corpo de Jesus, mas o texto diz que ela toca na orla do seu manto. O que isso significa? Os judeus usavam um xale de oração. E o nome desse xale, dessa vestimenta de oração por cima da túnica, era como se fosse um grande cachecol, um xale. O nome desse xale em hebraico é talit. O talit ele era usado especificamente por homens, somente homens usavam talit. O talit ele era uma espécie de véu de oração. Todas as vezes que um homem judeu ele vai orar, ele coloca o talit por sobre a cabeça. Por que isso? Primeiro porque é uma ordem de Deus para a comunidade de Israel. Quando você lê o texto de Números e de Deuteronômio, tem essa ordem expressa. E não só isso, além desse véu, desse xale de oração, esse xale tinha 4 pontas, chamado de tzitzit. Tzitzit é exatamente isso aqui, é a borda, né? É as pontas. O tzitzit era uma espécie de fio entrelaçado, haviam 4, porque o xale de oração ele deveria ter um formato meio quadricular ou retangular. Então, cada lado dele, cada ponta, teria exatamente uma franja entrelaçada com uma pequena bolinha, né? Isso é o tzitzit. Tzitzit significa exatamente franja. A ideia também ela vem de uma raiz em hebraico que significa olhar, fitar, olhar. Então, quando o judeu ele coloca o talit por sobre a cabeça, aquelas pontas, aquelas franjas ficam diante dos olhos dele. E por que Deus havia dado esse mandamento ao povo judeu? Primeiramente, que o talit, ele ao cobrir a cabeça com o talit, você perde a visão
dos lados, né? É a mesma coisa quando você tem uma blusa, uma jaqueta com capuz, já colocou um capuz? Quando você pega a blusa e coloca, né, o capuz da jaqueta, você não consegue mais olhar para o lado. Ou seja, você não tem mais as distrações. A ideia do talit era ser uma espécie de caixa, de quarto de oração, de um lugar ali onde a sua concentração, ela está em Deus. É como se, ao colocar o talit, o judeu ele entrasse para dentro de si, ele se voltasse para dentro de si, ele rompesse com o mundo exterior e agora ele está no secreto da presença de Deus, no secreto diante do Senhor. Quando a gente lê lá em Mateus, onde Jesus fala, você deve entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao seu pai que está em secreto. A palavra ali em grego é tameion, que dá a ideia de quarto, mas o que Jesus ele estava falando não era de ir para o quarto, né? A ideia ali que ele está falando é uma fala muito judaica mesmo. Ele está falando exatamente de você colocar o talit, do judeu colocar o talit, e ele está ali no seu secreto, no seu lugar secreto, no secreto da presença de Deus. Para nós que não somos judeus e que não temos a necessidade de usar o talit, o secreto, o quarto é o nosso coração. Quando você fecha os seus olhos, ou ainda que você esteja orando com os olhos abertos, mas quando você se volta para dentro de si, quando você apresenta a sua oração a Deus, quando ela não é uma coisa externa, quando ela não é uma coisa para os outros, quando você apresenta as suas necessidades pessoais, quando você tem aquele encontro com Deus dentro de você, esse é o seu quarto, esse é o seu tameion. Mas o talit, ele era esse quarto, vamos dizer assim, é um quarto de oração. Você pode estar no meio da rua, um judeu poderia estar no meio da rua, um judeu poderia estar em qualquer parte, ele colocasse o talit para orar, ele saiu daquele ambiente e ele entrou na presença de Deus. Então o talit era esse mandamento aos homens. E as franjas? O que significavam as franjas? O que significava o tzitzit? Primeiro, eles são 4. E esses 4, eles representam o quê? Que por todos os lados nós estamos cercados da presença do Senhor e nós estamos cercados do mandamento. As franjas, elas existiam na orla da veste judaica exatamente para fazer lembrar dos mandamentos, que os mandamentos cobriam toda a vida, que os mandamentos completavam toda a vida. Mas não era só isso. Quando o judeu estava ali com o talit e a franja estava diante do olho dele, ele lembrava que ele tinha a responsabilidade de guardar e obedecer os mandamentos de Deus. A franja, ela era um símbolo também da santidade de Deus. Tanto que ele, no texto de Números, quando Deus ordena a construir o tzitzit, a franja, no talit, significa que havia uma parte que era azul, seria azul celeste, exatamente simbolizando o quê? O céu, simbolizando a presença de Deus, simbolizando a santidade de Deus, ou seja, quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos diante da santidade de Deus. E essa santidade de Deus, ela deve invadir a nossa vida, ela deve nos levar à consciência de que nós não pertencemos a nós mesmos, de que a nossa vida pertence a Deus, de que a nossa história pertence a Deus. Então, assim como Deus é santo, ser povo de Deus significa também construir uma vida em santidade. Então, o tzitzit fazia o judeu lembrar dessa santidade de Deus e de que eles foram separados por Deus, eles foram escolhidos do meio das nações, dos povos, para ser o povo que pertence a Deus. Então, eles também deveriam viver esta santidade, essa separação. O tzitzit, ele lembrava ao homem judeu sobre a necessidade de estar em comunhão, em conexão
em intimidade com o Criador. Então todo homem judeu tinha um talit, e o seu talit ele tinha essas franjas, esse tzitzit. A mulher, quando ela rompe ali a multidão, ela toca exatamente, ela não chega nem a tocar no talit em si, ela não toca em Jesus, ela não consegue tocar em Jesus, ela não alcança o braço de Jesus, não alcança o corpo de Jesus para tocar, ela não consegue tocar no manto de Jesus, não consegue tocar no talit. O texto diz no verso 44 e também no texto de Marcos e Mateus que ela toca na orla, na borda do manto, ou seja, ela toca na franja, é o máximo que ela consegue alcançar, é a franja, é aquele fio do chale de oração. E o texto diz que quando ela toca ali, ela é curada. Quando ela toca ali, naquele exato momento a hemorragia cessa. Ou seja, ela ainda estava sangrando, ela estava sangrando e invadiu aquela multidão e venceu aquela multidão, rompeu com aquelas barreiras, com as limitações dela, ela teve que superar as suas limitações. E ela não toca em Jesus, mas ela toca no tzitzit, ela toca na franja do chale, na franja do talit, e ela é curada. E Jesus diz que dele saiu poder. E o que isso significa? Há um símbolo aqui muito forte. Na verdade, essa história, ela nos é contada e ela nos foi apresentada, aliás, foi apresentada aos primeiros cristãos que eram judeus, para dizer algumas coisas. Essa mulher, ao tocar na franja, ela é curada, porque a franja ela simboliza o quê? A palavra, os mandamentos de Deus. Isso nos ensina que quando nós permitimos que a palavra de Deus conduza a nossa vida, quando nós caminhamos e construímos uma vida em obediência à palavra de Deus, nós somos curados, nós somos restaurados. O tocar na franja nos ensina e nos fala sobre a necessidade da santidade de Deus, de viver na presença de Deus, de termos comunhão com Deus. Então, isso nos ensina que ao buscarmos a presença de Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando buscamos caminhar com o Senhor, nós somos curados, nós somos restaurados. Ou seja, o fato dela tocar na franja nos ensina que a obediência à palavra de Deus, a busca de uma intimidade com Deus e uma vida em santidade, uma vida que obedece a Deus, é uma vida que pode viver cura, é uma vida que pode experimentar restauração, é uma vida que pode experimentar transformação. Muitas vezes as pessoas se questionam o porquê determinadas coisas não estão acontecendo em suas vidas, por que elas não estão experimentando restauração, cura, renovação. Talvez é porque ainda está faltando vencermos as barreiras que nos impedem de termos uma comunhão mais íntima e mais profunda com o Senhor. Às vezes, nós estamos caminhando com Jesus como aquela multidão. Estamos com Jesus, mas não estamos em Jesus. Estamos vendo Jesus, caminhando com Jesus, mas não estamos participando da vida de Jesus. Quando aquela mulher toca na orla da sua veste, e Jesus ele sabe o que aconteceu, que dele saiu virtude, dele saiu vida. Quando nós
rompemos com os fatores externos, com as barreiras externas, que são as nossas preocupações, que é o nosso apego à materialidade, que é o nosso apego a essa vida, que é colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Se Deus não tiver o primeiro lugar na minha vida, se Deus não tiver o primeiro lugar na sua vida, Ele não terá nenhum outro. Ele não vai aceitar ficar em segundo lugar. Ele é o Rei, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ou nós entronizamos o Senhor na nossa vida, fazemos dele o centro da nossa vida, ou Ele não irá ocupar nenhum outro lugar na nossa vida. E se Ele não for o centro da nossa vida, qualquer outra coisa que nós estejamos colocando no lugar de Deus é um ídolo. E isso, ao invés de produzir vida, vai produzir morte. Ao invés de produzir a bênção de Deus, vai nos colocar num estado de sofrimento, de dor, de agonia. Então, muitas pessoas, elas estão caminhando como aquela multidão, mas não estão tocando em Jesus, não estão participando da vida de Jesus. Se acomodaram com a religião, se acomodaram com a cultura, se acomodaram com o ambiente. E dessa forma, não estão experimentando da vida, do poder, da autoridade. Não estão experimentando essa palavra de Deus em nós, que nos coloca a andarmos num caminho novo. Não estão experimentando dessa intimidade de conhecer e de andar com Jesus, com Deus, com o Pai no secreto, que promove a radicalidade de mudança em nossa vida. Essa mulher, ela teve que tomar uma decisão. Ou ela seria mais uma a ver Jesus passando, ou ela seria mais uma da multidão, ou ela seria alguém que viveria um milagre sobre a sua vida. Ela escolheu trilhar o caminho do milagre, trilhar o caminho da comunhão, trilhar o caminho de vencer tudo aquilo que separa ela de Jesus. Em consequência disso, ela experimentou a restauração da sua saúde. Quando Jesus pergunta quem havia tocado, e Pedro fala: como assim, mestre? Está todo mundo aqui te apertando, tem tanta gente, como é que o senhor pergunta quem te tocou? Todo mundo aqui está próximo. Não. Jesus falou: as pessoas elas estão próximas, elas estão aqui me apertando, mas nenhuma se conectou comigo. Nenhuma se conectou, aliás, somente uma se conectou a ponto de experimentar do meu poder. Você quer ser alguém que continua caminhando com a multidão, ou você quer ter uma vida de poder? Você quer viver na comunhão, na intimidade e receber do poder da vida de Deus sobre você, a vida na ressurreição, a vida que vence a morte, a vida que nos coloca em pé diante de Deus, a vida que nos gera comunhão, a vida que nos ativa, que nos destrava, que nos capacita a ouvir a voz de Deus, a discernir espiritualmente, a ter sabedoria espiritual para tomar as decisões mais assertivas na nossa vida. Que caminho você quer trilhar? Ao exemplo dessa mulher, nós precisamos romper, nos libertar, vencer todas as coisas que nos impedem de experimentar essa experiência de vida em Jesus, de poder de Deus sobre nós. Quando Jesus pergunta e ela sabe que é ela, Jesus discerniu e ela se apresenta a Jesus com medo, até porque mulheres não podem tocar em homens naquela cultura, muito menos no manto de oração de um homem, porque é um artefato sagrado de um judeu.
O talit de um judeu ele é sagrado, a orla, o tzitzit é sagrado. E ao tocar nisso, ao ter essa experiência, ela chega trêmula diante de Jesus, aterrorizada porque ela foi curada, aterrorizada por aquela descarga sobre a vida dela, aterrorizada por ter como uma mulher com uma hemorragia, estando impura cerimonialmente, ir lá e tocar nele. Quer dizer, tinha tantos fatores ali contrários a ela, que ela teve que sobrepor a todos eles. E aí Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te curou, vai em paz. Que fé é essa? Não é a fé de uma crença mental, não é a fé de um pensamento positivo, é a fé que se transforma em atitude, porque fé na Bíblia é tomar uma iniciativa, fé está relacionado à atitude, atitude em relação a Deus, atitude em relação à palavra de Deus, atitude em relação à obediência a Deus. E isso foi transformador em sua vida. E aí, segue-se a cena, Jesus ele continua depois desse episódio, e aí chega na casa de Jairo, onde a filha havia morrido. E as pessoas falam que a filha já morreu, que não deveriam mais incomodar o mestre. Jesus fala que ela está dormindo. As pessoas ali começam a rir, começam a achar que Jesus está falando uma coisa absurda. A menina está morta, não está dormindo. Não entenderam a fala de Jesus, não entenderam a dimensão da fala de Jesus, que ele estava dizendo que ele iria despertá-la, que ele iria trazê-la novamente à vida, que ele iria trazê-la de volta à consciência. E aí eu disse para vocês que essas histórias elas estão interligadas, elas têm paralelos. Você pode ver que a menina ela tinha 12 anos e que a mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos. Por que há essa conexão do número 12? Esses textos aqui eles estão casados até mesmo intencionalmente. Eu sei que faz parte de um único evento histórico, mas fazer questão de falar que a menina tinha 12 anos, falar que a mulher sofria 12 anos, tem um propósito, tem um simbolismo aqui. Muito provavelmente isso aqui está atrelado às crenças judaicas, à mística judaica. Os números no judaísmo eles têm representações. O número 12, dentro da mística judaica, está atrelado à palavra Rai. Rai significa vida. Então, o escritor, ao usar o número 12 nas duas histórias, está dizendo que Jesus ele veio manifestar a vida. O 12 é um número de completude, o 12 significa um encerramento de ciclos. O ano judaico também é composto por 12 meses. Mas a ideia da palavra, do número, é manifestar vida. A simbologia do 12 está atrelada à palavra Rai, de Hayá, em hebraico. Isso quer dizer vida. Jesus ele veio e ele trouxe vida. Vida para a mulher que estava a todo aquele tempo sofrendo, morrendo, dia após dia. Vida para a menina que estava morta. Que em Jesus nós temos a expressão e a manifestação da vida. E aí o que o texto diz? Jesus ele pega pela mão a menina, primeiro ele entra no quarto da menina, ele chama o Pedro, Tiago, João e os pais da criança, e aí o que ele diz para a menina? Talita cumi, menina, levante-se. E aí você vai perceber nessa história que a vida é derramada,
a vida de Deus é transmitida a nós por duas vias. Na história da mulher do fluxo de sangue, a vida ela é transmitida pelo toque. Ela toca em Jesus e ela recebe vida. Na história da menina, a menina ouve a palavra de Jesus: menina, levanta-te, talita, cumi. E ao ouvir a voz de Jesus, ela volta à vida, porque a voz de Jesus produz vida, porque a voz de Jesus é a voz de Deus. Jesus é o Verbo, é a palavra que se tornou carne, cheia de graça e de verdade, e vimos e vemos a sua glória como a expressão da glória do Pai. Então, vida acontece quando eu me aproximo e toco em Jesus, ou seja, eu tenho intimidade, eu tenho comunhão, eu recebo vida. Vida eu recebo quando eu estou imergido e mergulhado na palavra de Deus. A sua palavra em mim produz vida. E ela volta à vida, ela se levanta e ela é restaurada. Você quer viver uma restauração completa, integral, profunda em sua vida? Busque caminhar com Deus. Busque viver uma vida de intimidade por meio da oração, por meio da obediência, por meio de caminhar com Jesus. Mas também mergulhe em sua palavra, ouça a sua palavra, estude a palavra. São caminhos que vão te colocar como alguém que vai experimentar vida espiritual, a vida que vai te tirar da morte, que vai te tirar da cegueira, que vai te tirar da situação de dor, que vai produzir cura, que vai produzir renovação, que vai produzir restauração, que vai produzir restituição. O Senhor tem vida. Ele quer derramar vida. Ele quer te levar a uma nova vida, a uma nova história, a um novo caminho, a um novo começo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade, por tua graça, por tua presença em nosso meio. Peço pela vida desse teu filho, dessa tua filha, que a tua vida se manifeste, que a tua graça se derrame, que possamos tocar em ti, que possamos tocar em tua santidade, que ela possa nos revestir, nos cobrir, que possamos experimentar esta comunhão do secreto, que possamos ouvir a tua voz, que possamos aprender da tua palavra, que possamos caminhar para vivermos do teu poder sendo derramado sobre nós. Nos coloca em pé, Senhor, restaurados, curados, vivificados em tua presença, Senhor. Nós oramos a ti, certos de que tu és poderoso para fazer em nós muito mais do que pensamos ou imaginamos, segundo o teu poder que opera em nossas vidas. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Cristo. Forte abraço e até mais.